Olá, macumbeiros e macumbeiras de todo o Brasil. Está começando o primeiro episódio do nosso meu podcast. Hoje nós vamos receber aqui as duas celebrantes da nossa casa, Mãe Vivi e Mãe Flávia, que são as nossas mães pequenas aqui, para uma conversa descontraída sobre Umbanda, sobre a história de cada um na Umbanda. Já já, logo depois da nossa vinheta. Solta a vinheta, Cambono. Bom, antes de começar, gostaria de lembrar vocês de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, inclusive dos próximos episódios do nosso podcast, e também de dar aquele like para poder estar recebendo o seu axé das 7 linhas. Queria começar com vocês aqui, gente, falando dessa entrada de vocês na Umbanda, né? Dizem que ou se entra na Umbanda ou pelo amor ou pela dor. E eu gostaria de entender como é que foi o processo de cada um de vocês de entrada na Umbanda. Bom, eu comecei por amor. Pode dizer que foi por amor e também com muita curiosidade. Eu fazia parte de uma casa universalista, um trabalho mais espírita, e lá eles começaram a estudar uns livros de Umbanda. E às vezes eu dava uma olhada nesses livros, procurava saber, até que me despertou muita curiosidade e eu fui conhecer. Isso foi mais ou menos 2004. Eu comecei a pesquisar, a ler primeiro e depois fui visitar algumas casas. Naquela época não fiquei. Aí só mais tarde que eu encontrei aqui a casa e entrei pelo estudo, né, como todos nós, e desde então estou aqui. Foi por amor e por curiosidade. Amor e curiosidade. Você, Mãe Vivi? Meu também foi por amor. Por volta de 92, tá? Mais ou menos aí com 16 anos, tinha uma tia que estava frequentando a Umbanda. A família toda católica. E ela começou, em frente à casa dela, tinha um terreiro de Umbanda. E, por curiosidade, eu quis ir lá conhecer. Eu já lia muitos livros na parte espírita. Fui lá, conheci o terreiro e me apaixonei. E aí foi meu início dentro da Umbanda. Lá nesse terreiro eu fiquei 6 anos. Depois disso eu tive a mudança para Brasília. Chegou aqui, eu rodei algumas casas, mas eu não achava aquela casa que eu procurava igual de Goiânia. Que mais à frente, as mesmas características, as mesmas coisas. Ritualística da casa, parecida. Depois eu fui descobrir que também eu não sabia que aquilo lá era Umbanda que hoje a gente chama, conhecida a verdadeira Umbanda, que é a Umbanda de Zélio. Foi a mesma que eu encontrei aqui no Neuro. Então cheguei em Brasília, rodei algumas casas, não achei. Nesse meio tempo eu fui para a Comunhão Espírita. Lá eu fiquei por volta de 10 anos estudando, mas não era o que eu queria, não era Umbanda. E voltei a procurar outras casas, cheguei a conhecer uma outra casa, lá eu fiquei por volta de uns 4 anos, mas também não era aquela minha casa de Goiânia. Aí um dia uma amiga, a gente estava procurando cursos, a gente queria estudar, porque uma coisa que sempre me fascinou foi saber o porquê. Não adianta, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer por quê? Eu quero saber. Então nós começamos a procurar cursos. E uma pessoa no Facebook marcou que estava tendo um lançamento de um livro, de um dirigente de uma casa, ele estava lançando um livro de Umbanda e lá tinha um curso gratuito. E aí nós fomos lá, nos inscrevemos e começamos a estudar. Nesse meio tempo eu ainda frequentava essa outra casa e vim estudar no NEU, conheci a casa, surgiram vários acontecimentos no meio e estou aqui até hoje. Até hoje é uma longa história, né? Junto com a Umbanda. Mas o processo nas outras casas, incluindo a casa de Goiânia, não foi similar. Na de Goiânia, sim. A de Goiânia era meio que o espelho daqui. Trabalho muito próximo, muito parecido. O jeito de pregar a Umbanda, né? Aquela que é a Umbanda simples, a Umbanda pura. Lá também não tinha essa questão de roupas, dessas coisas. A mesma coisa que o Neo segue. Por isso que eu tive a simplicidade, isso aí era pregado demais. Focado ali
E isso que me fez, assim, ficar muito tempo sem ter um lugar, porque quando eu chegava nas casas aqui, eu queria aquela casa, igual lá, na simplicidade, tranquila, sem muitas aparições, sem aquele show. Eu queria uma coisa simples, e eu não achava. Encontrava uma que era legal em umas coisas, mas aí você via que não seguia. Nessa época que eu frequentei em Goiânia, eu não conhecia a Umbanda como eu conheço hoje. Então eu não entendia que aquilo ali era Umbanda de Zélio, a Umbanda que iniciou. E Dessa casa de Goiânia. Sabia que era uma coisa mais simples, uma coisa muito mais... diferente, porque eu já tinha, nesse meio tempo, eu já tinha curiosidade, ido em outras casas de Umbanda. E, a princípio, a última uma das primeiras que eu fui, eu pensei, eu não volto nesse lugar nunca mais. Eu fiquei com medo e me deu meio que um pavor. Por quê? Cheio de imagem, que hoje eu sei que não tem nada daquilo, que é completamente diferente, mas tinha imagem do demônio, os Exus com chifre, com rabo, com umas coisas assim. Na época eu tinha 14, 15 anos, dava medo. E aí eu falei assim, eu não quero ir mais. Aí quando minha tia falou que estava frequentando um terreiro de Umbanda e que ela era muito simples, eu quis ir lá conhecer, mas com medo. Chegar lá e ver aquela coisa, aquele circo, né? O pessoal vestido com as roupas coloridas, aquelas coisas. E eu cheguei lá e não era nada disso. Poxa, aí fiquei por curiosidade. Ia na assistência, ficava lá e comecei a me envolver, comecei a participar. E durante esse período que eu fiquei lá, foi muito bom. Aprendi muito. Aí, por questões de trabalho, como eu era de Goiânia, vim para Brasília, chegou aqui, eu comecei a procurar o centro, mas eu queria igual aquele. E toda vez que eu chegava, tinha alguma coisa diferente. E aí isso aí me fez eu voltar para o Espiritismo. Eu fui para a comunhão, fiquei lá, como eu falei, esses 10 anos. Não achou que para não achei. Uma banda igual a Goiânia? Aí saí de lá, pois não, agora eu quero uma casa de Umbanda. Aí rodei, uma pior do que a outra. Assim, na minha concepção do que eu queria, não que as casas eram ruins, nada disso. Conheci essa amiga, acabamos indo para uma outra casa que ela já fazia parte, a dirigente da casa, tinha sido amiga, é amiga dela, né? Tinham participado de um outro centro, fui, gostei, fiquei lá um tempo, mas depois conheci o Neu e aí eu vi que o Neu, ele me lembrava muito a casa de Goiânia, muitos trabalhos. E aí fiquei aqui. Mãe Flávia já caiu. Foi direto. Eu visitei várias casas e eu fiz, assim, na minha cabeça, uma lista de coisas que tinham que ter numa casa para eu me interessar por ela, entendeu? E eu não queria muitas roupas também, eu queria uma casa simples, eu queria que tivesse estudo na casa. Tinha uma lista, assim, que na minha cabeça que tinha que ser preenchida para eu ficar. E engraçado que eu passei muito tempo procurando, visitei várias casas, eu encontrei até casas boas, casas bem interessantes. E lá as entidades falavam para mim assim, eu falava, eu queria muito trabalhar e tal, eles falavam assim, não, você vai encontrar a sua casa. E eu até gostava da casa, mas era como se eles falassem, não é aqui. Não é aqui ainda. Aí, e eu continuava procurando, até que um dia eu resolvi procurar por curso. Aí apareceu o Neu. Aqui da casa. Sim. Aí eu comecei a ver, falei, olha, essa casa preenche os meus requisitos. Checklist. Sim, o meu checklist todo, entendeu? Tá certo, tem tudo do jeito que eu quero. Aí fui conhecer a casa. Quando eu me interessei pelo curso, a casa estava fechada por um tempo, estava num recesso. Aí eu esperei esse tempo, não fui para outra, fiquei esperando. Aí quando o curso abriu, eu entrei. E tô aqui desde então, foi a primeira Virou e única. Até uma edição Sim. da casa. Virou depois desse eu processo não tenho todo. experiência em outra casa. Eu acho que essa questão das preferências, né, por cada casa, assim, é um ponto interessante, um problema que a gente tem dentro da Umbanda também,
Sim. por conta dessa falta de um códex, né, de uma classificação do que é realmente uma umbanda, porque, de fato, atualmente a gente tem várias umbandas, né? A umbanda de Zélio, que é a que é praticada aqui na casa, inclusive, com esse diferencial do curso. Eu também acho que é uma coisa muito boa e um problema para algumas pessoas, porque, né, para entrar no processo da casa mesmo, aqui no NEU tem toda uma... Tem que entrar pro curso, um pré-requisito, tem que estar fazendo o curso para depois você entrar para a corrente e tudo mais. Para permanecer. E a gente sabe que não é assim em todas as casas, né, do Brasil. A gente sabe que a ritualística que a gente faz também não é a ritualística de todas as casas. E aí, inclusive, é uma outra questão que eu queria levantar, que, assim, vocês, principalmente Mãe Vivi, disse que já participou da corrente de outras casas e tudo mais. E aí o processo para entrar lá, como é que foi? Começou como cambono, já entrou de uma vez atendendo incorporada? Muito engraçado. Jogaram alguma coisa para falar, não, agora você já vai entrar na casa trabalhando incorporada, vai trabalhar começando na assistência. Isso é muito engraçado, né? A gente sente a seriedade da casa até por isso. A primeira que eu cheguei, que é a de Goiânia, eu fui para assistência. Na assistência eu fiquei 2 anos. Lá as pessoas chegam, elas não chegam para trabalhar, elas têm todo um processo. Elas iam para assistência, mostrou interesse em estudar. Não era o estudo sistêmico que nós temos aqui, mas tinha um estudo, tinha um dia da semana dedicado ao estudo, que era as quintas-feiras, então a pessoa começava a estudar. Depois que ela estava ali já desenvolvendo, ela era convidada a participar da corrente, começava pelo desenvolvimento, e cambonando, e lá eles tinham assim, um pré-requisito de um tempo na cambonagem. A pessoa tinha que estar não só completamente segura do que estava fazendo, mas as entidades já tinham que estar bem afinizadas com a casa. E aí começava o trabalho. Na comunhão espírita eu não trabalhei, eu fiquei frequentando lá como consulente, depois fui fazer os cursos, fui convidada a participar, mas não tive interesse, eu queria estudar. Na outra casa, que eu também fiquei lá durante 4 anos, eu fiquei 2 anos também na assistência. Aí depois disso eu fui convidada para o desenvolvimento, e aí eu comecei os trabalhos lá. Nesse meio tempo que eu e essa minha amiga estávamos procurando um lugar para ficar, que ficamos nessa aí 4 anos, nós visitamos algumas casas. E aí quando você perguntou assim, tem algum critério e tal, tinha casas que você passava lá, o primeiro assistência, primeira vez que eu fui lá, chamaram para dentro, já colocaram a gente para rodar, já para incorporar, e eu assim, não, o negócio não é assim, mas eles jogavam tanta gente que teve uma hora que eu falei assim, eu tenho que incorporar aqui, senão eu vou cair no chão de todo mundo. Não vai ficar feio, né? Aqui e assim, não incorporei, que as entidades não desceram, mas ao final lá fui chamada já e convidada para começar a trabalhar na próxima semana. Aí eu agradeci e fui embora e nunca mais voltei. Isso aconteceu em outras, de chegar lá, você já tem suas entidades, você já trabalha, você já pode entrar para a corrente. E não era isso, né? Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Mãe Flávia, a primeira casa que trabalhou na corrente foi já no NEU. Foi aqui. Eu fiz um trabalho, mas não era de incorporação, era diferente nessa casa que eu falei que era mais universalista. Era um trabalho diferente, não tinha incorporação. Então lá eu fiquei uns bons anos, foram uns 4 anos, 4, 5 anos também. Mas era um trabalho totalmente diferente do trabalho da Umbanda. O trabalho mesmo que é feito aqui na corrente foi só aqui mesmo. Só aqui mesmo. Uma outra curiosidade que me surgiu aqui, Marivi, essa casa de Goiânia, que foi a primeira que você trabalhou lá e tal, passou por essa questão da cambonagem e tudo mais, quem era responsável pela definição do
de qual estágio a pessoa ia participar ali naquele momento? Era o celebrante da casa? Não. Ou eram as entidades que determinavam, não, agora você vai passar de cambono para médio de incorporação? Era o mentor da casa, o pai Joaquim. Era o mentor da casa. Era tudo com a aval dele, era nada, os dirigentes tinham lá seus trabalhos tal, mas todas as decisões tinham que ser levadas para ele, e ele que falava o que ia, o que não ia, como que ia acontecer. É mais ou menos parecido com o que acontece aqui, né? Que é seu tranca-rua que determina quem vai entrar, quem vai sair, quem vai fazer o quê também. E aí, beleza, entraram na corrente da casa, tal, participaram ali, tiveram fase de cambono aqui na casa também, de cambonar, de assistência. Eu fiquei um bom tempo aqui na assistência. Na assistência. Fiquei aqui como consulente um tempo, né? E depois, quando eu entrei para a corrente, eu fiquei um bom tempo recebendo as pessoas aqui na assistência. Fiquei mais ou menos 1 ano. Tive um período curto de cambonagem, porque eu fiquei mais tempo aqui em cima, na assistência, recebendo as pessoas, fazendo ficha, descendo as pessoas para atendimento e tal. Fiquei um tempo curto cambonando e depois já fui para atendimento. Mas isso tudo foi ao longo de um período, né? Quanto tempo na casa até vocês atingirem esse patamar de mãe de santo, vamos dizer assim, né? Aqui na casa não tem, na verdade, mãe de santo, pai de santo, a gente tem celebrante, mas mãe de santo é uma forma carinhosa, né? De chamar os celebrantes pai de santo. Ano passado, né? Ano passado? Foi em 21, a gente falou em 22, final de 21 que a gente começou. Eu tinha, o quê? 3 anos? 3 anos de casa. 3 anos de casa. Você tinha? Eu já estava com 5. Sim. Já estava com 5. Esse ano vamos ter a firmeza de 7 7 anos de uma mãe vivia aqui na casa. Mas a minha chegada no meu foi assim, bem diferente. Como eu falei, quando eu comecei a frequentar o curso do meu, eu ainda era de outra casa. Sim. E eu não misturava isso. Então, se eu tinha minha casa, era na minha casa que eu ia. Eu não vinha nas giras, eu participava do curso. Aí, nesse meio tempo de estar no curso, tinha o dirigente da casa, que todo mundo conhece, o Jorge, que hoje é meu marido, né? A gente começou um relacionamento. Tá aqui, de câmera, câmera, a gente começou um relacionamento e nisso eu me desliguei da outra casa. Aí eu comecei a frequentar o meu, como já trabalhando. Por quê? Foi uma reviravolta naquele ano que aconteceu, tivemos muita coisa, então assim, foi um ano bem atípico, bem corrido. Então nós demos uma parada no atendimento à assistência durante um período, ficamos 4 meses praticamente só voltados para a corrente, ali um desenvolvimento dentro da casa, e quando a casa reabriu eu já iniciei no atendimento, atendendo. Então eu não tive esse período de cambonar dentro do meu, do qual eu gostaria até reivindicando aí, passar o meu ano, né, na cambonagem, trabalhando, que algumas pessoas falam assim, ser cambono. Gente, ser cambono, eu acho que é o trabalho mais difícil do que tem, do que trabalhar incorporado, recebendo ali uma entidade. A cambonagem, ela dá toda a sustentação para o trabalho acontecer. Se ela não tiver harmonizado, se ela não tiver ali fazendo o que deve, o trabalho da incorporação ali, ele não flui. Então é um papel muito importante esse de ser cambono. Todos os papéis dentro da casa são importantes. Eu ia ressaltar isso agora. É um organismo vivo, assim. Cada um tem seu peso, tem sua organização, e um depende do outro. Não adianta a casa ter só cambono e não ter médio atendimento. Ter só médio atendimento e não ter cambono. Sim. Ter os dois e não ter uma assistência. Não ter uma assistência para poder fazer o trabalho, né? Ter tudo e não ter a corimba para cantar. Aí já pensou. Alegrar o ambiente ali pro pessoal. E a gente vê toda assim, a dificuldade lá no início, quando eu cheguei, sem corimba. Sim. Os improvisos, a boa vontade de um ou outro ajudando. De vez em quando a gente escutava umas piadinhas assim, não precisa cantar não, que a entidade, se cantar a entidade não desce.
Aí quando a entidade descia, ela já falava assim, não precisa cantar para eu subir, não. Então, assim, a gente já via a importância que hoje a gente sabe que a música tem dentro do trabalho. Sim. Então, cada parte aqui é muito importante. Então, a minha chegada no NEU foi um pouco atípica, não tive esse período de cambonagem. Foi de uma vez, já chegou, já... Tem com várias outras coisas juntas, né? Cheguei na rua tem isso às vezes, de pessoa mal entrou para a corrente, mas já estamos precisando de um... Já está desenvolvido mediunicamente, já estamos precisando de alguém para atender aqui. Temos alguns exemplos aqui dentro da casa de pessoas que já chegaram. Eu cheguei toda feliz, eu falei assim, eu vou chegar para trabalhar, vou ser um médio de atendimento da casa também, igual eu era nas outras casas, no médio de atendimento. Ia lá, fazia meu trabalho, ia embora, acabou, na outra semana eu voltava. E aqui eu descobri, assim que eu cheguei, que eu não ia ser a média de atendimento. Eu ia ter que ajudar a cuidar da casa e fazer a casa continuar a sobreviver. E foi desde o início isso. E estamos aí até hoje, né? Vou lembrar aqui para os nossos espectadores que não sabem, mas antes de Mãe Vivi ser Mãe Vivi, ela já foi nossa vice-presidente da casa também, na nossa coordenação aqui. Atual presidente da casa também, né? Mãe Flávia está, além do posto de Mãe Flávia, vice-presidente agora da nossa casa. Tem vários postos, eu nunca lembro todo mundo que está em cada posto aqui, até porque tem um pessoal que sai da casa também, infelizmente, né? Aí outras pessoas entram no cargo ali. E aí já vamos entrar nesse ponto também, que já era o próximo tópico, e agora? Quanto que a Umbanda, quanto que a casa toma da vida de vocês, assim, ocupa, entendeu? Qual é tipo assim, né? O nível de dedicação que a casa exige, assim, porque eu sou curimbeiro da casa, e algumas outras funções que se acumulam, contando o apresentador do novo podcast da casa, e isso já ocupa muito tempo, né? Assim, a questão da casa ter o estudo, que já é uma coisa que é o foco da casa, né? É o cerne da casa, é esse estudo agora. Então, assim, o estudo já ocupa espaço de todo mundo, funções dentro da casa já ocupa espaço de todo mundo, mas eu acredito que em se tratando de ser mãe pequenas da casa, isso deve exigir um pouco mais de vocês também, um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de tempo, de organização. Como é que é assim, vamos sair agora só do âmbito do terreiro, vamos para como a Umbanda entra na vida pessoal de vocês também? Olha, eu digo que exige muito, muito mesmo, porque a gente tem um estudo, a gente, além de ter o trabalho mediúnico aqui na casa, o trabalho administrativo, né, de fazer a casa andar de certa maneira, a gente tem o curso. E a gente dá muitas matérias no curso. Então, o curso em si já puxa muito. E eu trabalho aqui também. Então, também, assim, sempre tive a ideia que eu ia ser só um médiozinho de atendimento, que eu ia chegar, descer, fazer meu trabalho, pegar minhas coisas e ir embora. Acabou. Não foi bem assim. Mas eu faço tudo com muito amor, muito carinho, faço porque eu quero, porque eu gosto. E graças a Deus eu tenho uma família muito compreensiva, que não se importa de eu estar muito envolvida. Então, para mim, apesar de ocupar muito da minha vida, é um tempo que me faz muito bem também. A ocupação produtiva. Eu sou muito feliz com o que eu faço aqui, com o curso. Então, para mim é tranquilo, mesmo sendo puxado, mesmo sendo várias coisas para fazer. Sim, mas faço com muito amor, muito carinho. É só assim, às vezes no final do ano, né, a gente já tá bem cansada. A gente já tá chegando no limite, assim, aí vem o recesso, a gente descansa e começa com gasto total no outro ano. Janeiro já tem o gira para Oxóssi, já tem gira festivo para Oxóssi. Saudação aqui. Sim. É um tempo puxado, você que acompanha aí sabe. Gira mesmo, nós temos aqui só as quartas-feiras. Esse ano a gente colocou quando não caía 5 quarta-feiras no mês, uma das sextas a gente tinha gira de cigano. Então, em alguns meses a gente tinha um compromisso, além da quarta, da sexta também. Aí nós temos o desenvolvimento, uma sexta por mês.
tem que estar aqui. Sim. Aí todos nós que estamos no meu temos que estudar, então um dia à noite é para estudo. Aí nós também temos que dar aula, né? Então tem mais um dia para dar aula. Aí uma vez por mês a gente tem reunião com o seu Tranca-Ruas aos sábados. Aí depois da reunião com o seu Tranca-Ruas a gente tem a reunião da direção e depois com ele novamente às segundas. Nossa Senhora. Aí a gente tem os bazares, a gente tem as limpezas e tal. Aí tem dia que a gente está aqui de segunda a domingo. Tem firmeza. Ah, não. Aí começou o segundo semestre, tem firmeza todos os sábados. Batizado. Aí tem batizado, aí vai ter o amaci. Então, assim... A preparação para a festa, A tem que preparação. estar aqui presente também. Então, é algo que toma muito tempo. Mas igual a Flávia falou, é feito com amor, com carinho. Tem a questão também, que querendo ou não, principalmente por eu estar, dar aula numa das turmas iniciais, que inicia no curso, muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, assim, como ser professor deles é a primeira porta de entrada com o meu, eles recorrem muito a uma responsabilidade muito grande, a perguntas. Né, tá aí, de vez em quando, você também tem que ser psicólogo da corrente, remediar conflitos, que assim, aqui nem tem conflitos, né? É algo assim básico. Não, quase não tem conflitos. Quase não tem conflitos, que lidar com gente é muito bom. Na próxima eu vou montar um centro só de animais, que vou trabalhar só com os animais, que é muito mais fácil. Mas é aquela questão, é uma dedicação, é um tempo corrido, mas se me perguntar assim, você é mais feliz com isso ou antes disso? Com isso. Com essa correria, com essa dedicação. Porque assim, tem que me doar muito. Mas o que eu recebo da espiritualidade, do universo e tudo. Exatamente. Assim, só por ter me tornado a pessoa muito melhor do que eu era, que assim, eu sou um saco. Eu já fui muito pior. Não, é mentira. Eu sou chata, mas eu já fui muito pior. Rígida, né? É exigente nas coisas da Porque casa. é extremamente necessário para uma casa andar. A maioria do tempo. Sempre tem que ter aquele alguém para ser o chato, para puxar, para tomar a frente. E eu gostaria muito de não ter que fazer isso. Que cada um se conscientizasse, cada um tomasse sua posição, seguisse o seu caminho. Mas, às vezes, é preciso. Eu lido com o meu trabalho, é lidar com pessoas o tempo todo, e a gente sabe que tem que sempre ter alguém para liderar, para puxar, para colocar as regras. Mas aí está a Flávia agora para ajudar aí, né, com as regras, controlar, tem ajudado, mas não é fácil. Lidando com dedicação. Duplamente. E é uma questão assim, mas vocês são dirigentes, vocês são médios, dirigentes, vocês têm que ter paciência. Sim, mas antes de tudo somos humanos. E também perde a paciência, também tem problema, tem o dia que não está melhor, outro dia não está tão bem. Então, lidar com as pessoas, às vezes, não é tão fácil. Às vezes você chega do trabalho cansado, vem trabalhar e chega aqui meio assim, aí a pessoa já fica assim, nem me cumprimentou direito, nem me olhou. Às vezes a cabeça está em outro lugar, nem viu a pessoa. Às vezes a cabeça está em todo o protocolo que tem. Sim, o que a gente tem que fazer, porque é o que eu sempre falo. Antes da gira acontecer, tem todo um processo que tem que acontecer. E às vezes as pessoas chegam para trabalhar e ficam conversando, vão cumprimentar, rever, né, os irmãos de corrente e tal. Mas tem tudo aquilo que tem que acontecer antes para a gira poder acontecer. Que a gente não é só o durante, né? Não, durante e o depois. E a gente tem que ser a chata da vez de ficar fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E às vezes a gente está com isso na cabeça, o horário, querendo saber se está tudo certo para começar. E às vezes você não está vendo a pessoa passar na sua frente. Então, nem sempre é por mal, entende? Pessoas não sabem. E às vezes a gente precisa ser chata mesmo. Ninguém gosta. Eu falo que ninguém gosta de ser chato. Ninguém gosta de ficar chamando, cobrando. Mas às vezes a gente precisa para agir andar. E é muito chato ter que fazer isso. Eu também não gosto, ninguém gosta. Mas tem que ser, né? Tem que ter disciplina. Coisa também, né? As pessoas não sabem o que acontece nos bastidores de uma casa de Umbanda. Inclusive é uma coisa que eu falo sempre assim, que o pessoal chega na assistência, né?
e aí vê aquele trabalho bonito, a incorporação lá embaixo, a mensagem dos médios, e aí fica louco, não, quero entrar para a corrente da casa, para fazer parte, o povo entra achando que é Disney, e aí depois que entra, fica todo mundo atordoado também. Porque... A gente fala que já vai começar na limpeza. É o primeiro passo, vai começar limpando, para ir acostumando com essas coisas que é o fora da incorporação, né? Sim, aqui tem algumas perguntas que chegam para a gente também. O que vocês sentiram quando ficaram sabendo que iriam receber o cargo de celebrante? Emoção, medo, pânico, pânico total. Medo e pânico. Cada escalada no começo foi isso, foi medo, pânico, pensando por quê, né? Acho que cada nível que você passa assim na corrente é o mesmo sentimento de pânico. Assim, sim, que, você vai entrar para o desenvolvimento mediúnico. Dá medo também. Pânico. Vai começar a cambonar as entidades. Pânico. Sim. Vai trabalhar incorporado. Pânico também. Vai se tornar dirigente da casa. Pânico total. Complicadíssimo. Pois é. Mas eu tive um sentimento de muita gratidão também. E apesar de ter assumido mais responsabilidades, mais tempo, eu tenho que dedicar mais tempo, eu senti que a proteção e a ajuda do outro lado aumentou muito, consideravelmente. Então eu tenho muita gratidão, porque foi colocado, mas tem todo o amparo por trás. Entendeu? Tem o amparo das entidades por trás. Sim, elas não abandonam a gente hora nenhuma, né? No início, assumir uma nova função não é tão tranquilo. Você vai ter que aprender a lidar com outros sentimentos, com outras coisas, com outras pessoas envolvidas. Tem a questão da aceitação. Por mais que você ache, mas você já trabalha com as entidades, não é fácil. Existe aquele medo. Será que eu estou preparada? Aí vai empolgação? Não, beleza, vou ser dirigente. Agora vamos tocar uma sessão sozinha. Ser dirigente, quando o outro dirigente está aqui, ótimo. Aí que veio realmente o pânico mesmo. Entendeu? Agora ser dirigente, agora toca a sessão. Sim. Aí. A primeira gira foi muito assustadora, assim. Foi. A primeira que você dirigiu sozinha. Para mim foi. Porque, assim, eu me considero muito nova na Umbanda. Muito pouco tempo de Umbanda. Então, assim, eu ainda tinha muita insegurança, ainda tenho insegurança, eu sempre tenho aquele friozinho na barriga. Aquele momento que a gente esquece que tem que falar. Sim, porque assim, vocês são celebrantes também, mas o Jorge estava sempre presente, então é tranquilo, né? Ele está ali, qualquer coisa fora o normal que aconteça, ele está ali para resolver e tal, e a gente sempre confiando nisso. A partir do momento que ele não estava mais, deu um certo medo, mas ao mesmo tempo a gente sente aquela proteção, aquele escudo em volta, como diz, não, a gente está aqui com vocês. Então a gente foi indo, né, Vivi? Eu acho aos que trancos e barrancos, fomos. Todos os problemas. O pai Jorge, ele serve de gabarito, né, ali do que está acontecendo, a gente acompanha. Não tendo a presença daquele que celebra já tem muito tempo, já recai um pouco mais sobre você. E é aquela questão, o celebrante, ele tem o ritual da casa, tem todo o que tem que acontecer, mas cada pessoa é uma pessoa. Então vai ter as particularidades, as diferenças ali de uma pessoa para outra. E como está comentando, o mais difícil foi celebrar sem ele à frente. Aí no início foi até mais tranquilo, as entidades nos colocou, eu num período, a Flávia no outro, então a gente revezava, estava sempre as duas juntas, uma apoiando a outra, e algo assim, temos todos os problemas, temos as coisas e tal, mas a corrente em si, o apoio da corrente foi muito importante. Exatamente. Que somente às vezes você está lá no meio do negócio, você esquece uma frase, esquece um negócio, a corrente ajuda, vem cá e dá um socorro. Então assim, virou uma união. Nesse momento foi importante. Do organismo vivo ali, né? Eu sempre falei isso também, que a gente tem uma corrente, graças a Deus, muito firme, muito amiga e que apoia muito. Então esse começo foi muito bom ter a corrente junto mesmo, porque
Primeiro que a gente não precisou se preocupar com o que cada um tinha que fazer, porque cada um sabia o que tinha que fazer no seu momento, no seu posto. Já tá ali. Já estava ali. Então a gente foi indo. Então isso foi fundamental. Foi bom a Vivi ter lembrado, porque realmente, se não fosse a corrente firme ali apoiando, a gente tinha, acho que, sentido mais. Foi muito bom. E vocês já celebraram a sós juntas, né? Sim. Com a presença do meu pai. Mas, se eu não me engano, vocês já tiveram a oportunidade de celebrar só uma mesmo, né? Já teve um momento em que a Vivi, o meu pai não estava presente, ficou só Flávio. Já teve um momento em que Vivi também celebrou sozinha, conduziu sozinha a gira. E aí, mais pânico? Dividir a função entre as duas dá menos pânico? A primeira vez é sempre mais difícil, né? Então, tudo no início. Em alguns casos, né? Sim. Tanto celebrar as duas juntas, mas realmente só foi esse caso de poder contar com os irmãos de corrente, que estava todo mundo ali apoiando. Então, aconteceu, foi tranquilo. Aí depois que você toma o primeiro susto, aí vai, as outras é mais tranquilo. Mas vai embora. Sim. Vai embora. Vocês sentem que mudou alguma coisa assim, como é que eu vou dizer, na mediunidade de vocês, no trabalho ao longo desse tempo? Foi só evolução? Foi uma montanha-russa? Vocês sentem que em algum momento teve uma regressão nisso aí? Como é que foi o médium, assim, a trajetória de médium? Foi só escalada? Foi uma montanha-russa de sentimentos e... Os sentimentos sempre são assim, né? Tem períodos em que a gente está melhor, tem outros que a gente não está tão bem. Assim, na mediunidade em si, eu sinto mudança, mas porque eu considero que a gente está eternamente em desenvolvimento. Então, assim, com o tempo a gente vai cada vez mais se afinizando com as nossas entidades. Então, assim, eu sinto, mas com o tempo, eu não acho que seja por causa do cargo, a gente vai vendo uma evolução. Mas eu acho que é por causa do tempo mesmo. O desenvolvimento de qualquer um é assim. A segurança, né? No início a gente está inseguro, apesar que passa-se o tempo que for, a insegurança continua. Sim. Aquele medo, se sou eu, se é uma entidade, se eu não estou passando à frente, isso não acaba. Sempre vai ter. Só que a gente passa a ter mais segurança no que está fazendo e para de tentar estar à frente e deixa a entidade só comandar tudo. Então, com a experiência, com a afinidade, com a entidade, com o tempo, a gente já entra ali na incorporação, é como se eu ficasse ali no cantinho e a entidade assumisse. Terminou, ela sai, eu continuo. Já não tem mais aquele... Ai, o que eu vou fazer? Como que é? Aquele medo tão grande. Já é mais tranquilo. A afinidade aumentou. A afinidade E a gente sabe que no início tem aquele animismo, tem coisa, a entidade está fazendo uma coisa, às vezes a gente passa na frente. Quando vai criando essa segurança, vai criando essa afinidade, isso tende a reduzir. Por quê? Eles assumem o comando, a gente está ali mais tranquilo, então é mais fácil de desenvolver. Então, assim, é um aprendizado constante. Cada dia, você sabe tudo? Assim, eu acho que de 0 a 100 eu devo estar no 0,0,3 da caminhada. Então, todos os dias a gente aprende um pouco. E é uma lição. E é uma lição. A Umbanda é uma lição todos os dias, né? Sim. Bom, já estamos caminhando aqui mais para o final desse episódio nosso do podcast. E aí tem algumas questões aqui que foram mandadas para a gente também, pelos telespectadores, para poder, curiosidade do pessoal e tudo mais, algumas questões até mais rápidas assim. Umbanda de Zélio ou Umbanda das Macumbas? Para vocês. Umbanda de Zélio. A gente aqui segue a Umbanda de Zélio e eu sou total adepta da Umbanda tradicional, a Umbanda de Zélio. Como a pergunta foi, Umbanda de Zélio ou Umbanda de Macumba? Então, Umbanda de Zélio. Mas é importante entender o que é isso. O que é Umbanda de Zélio? O que é Umbanda de Macumba? A gente tem agora um episódio novo do nosso Controvérsia Neu, que está tratando desse assunto, inclusive, das Umbandas.
É por isso que a gente não vai entrar nesse detalhamento. Então é importante quem está aí assistindo dar uma olhadinha para ver o que é isso. Que na verdade Umbanda é só uma. Sim. Aí existe, como a gente fala, as variantes, as mudanças que vai ocorrendo. Mas é Umbanda de Zé. Umbanda de Zé, né? É porque tem Como vocês ressaltaram no começo aqui, a preferência de vocês da Umbanda de Zé, eu acho que está inclusive ligada a essa questão de ser uma coisa mais simples, com uma ritualística mais voltada ali para esse, né, para as entidades fazendo a assistência das pessoas que precisam ali, porque assistam o vídeo do Controvérsia Meu, mas eu acho, assim, na minha visão, que a Umbanda das Macumbas, ela tem um apelo mais popular, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais animada, mais teatral, né? Não estou reconhecendo o valor das Macumbas também, né? Mas tem uma questão mais teatral, uma questão mais apelativa ali pro público que quer uma resposta mais rápida também, né? Uma coisa mais... Não é a resposta mais rápida, né? Que não existe isso. Entidade melhor, pior. E aí eu não vou adentrar muito nessa questão, mas por que surgiu isso aí? Das Macumbas. Isso aí foi lá. A Umbanda nasceu em 1908. A libertação dos escravos aconteceu pouco tempo antes disso. Então os escravos, eles traziam a sua cultura. Eles tinham a sua cultura da África. Que aí, quem for ver lá, a diferença da Umbanda com o Candomblé, que eles traziam. E a população estava ali à mercê. O kardecismo tinha chegado também há pouco tempo, só que era mais para elite. Então eles não... Preto e pobre, então, não entravam no Kardec de forma alguma. Os escravos libertos, sem ter uma remuneração, sem ter como ganhar pão, conhecedores das artes, das magias, iniciou-se as famosas macumbas, principalmente as macumbas cariocas, que ali foi distorcendo algumas coisas que não tem nada a ver com a Umbanda. Umbanda é uma coisa, as macumbas eram outro tipo de culto. Não vamos aprofundar, né, que a gente ainda tem o programa falando disso, mas é por aí mesmo. Linhas de trabalho estranhas na Umbanda, o que vocês acham? São 7 linhas de Umbanda. Existem 7 linhas de Umbanda, 4 falanges auxiliares, e são essas marinheiros, boiadeiros, ciganos e baianos. São as falanges auxiliares. Mas e a linha dos piratas? E a dos cangaceiros? e a controversa linha de Exu Mirim? Exu Mirim, Pomba Gira Menina. Pomba Gira Menina. E assim por diante. Isso aí eu acho que dá para depois a gente abrir só um tema para falar sobre isso. Eu acho é também muito complexo. É bem complexo. Então, Umbanda, ela tem 7 linhas. Sim. E eu acho o seguinte, por exemplo, você falou em linha de piratas. Dentro da linha de marinheiros, com certeza, alguns que se apresentam aí nas nossas casas de Umbanda foram piratas. Eles precisam de uma linha só deles? Eles não podem se encaixar dentro da linha de marinheiros? Sim. Qual a necessidade de uma criação? Várias criações de linhas. Uma linha de cangaceiro. Por que ela não pode vir no boiadeiro? Né? Então, assim, fica desmembrando linhas. Provavelmente tem algum deles que tenha sido cangaceiro, pode ser, entendeu? Eu acho que isso vem dessa questão que eu falei do apelo, né? De tornar chamativo a coisa ali para uma galera, tal, porque a linha dos boiadeiros já tem, mas por que a gente não traz a linha dos cangaceiros, que é uma vertente ali, talvez, da linha dos boiadeiros? Será que há necessidade da criação de uma outra linha? Eu particularmente acho que não, eu paro para pensar, já tem tanto trabalho para ser feito com as 7 linhas de Umbanda e as 4 falanges auxiliares, e a gente vai criar mais coisa para Umbanda. Vamos fazer já o que tem, bem feito. A gente já tem esse problema de conseguir encaixar, por exemplo, gira de cigano todos os meses. É uma dificuldade. Já é uma dificuldade. Falta. Vai aparecer linha demais, não vai dar.
né? E eu acho também que nessa de ficar aparecendo linha nova aqui, linha nova ali, as pessoas têm esquecido muito da tríade de Umbanda, né? Os caboclos, preto velho e criança. Deixa de ter gira da tríade para ter gira dessas linhas novas. Eu acho que principalmente tem que ter esses 3. Aí depois das linhas auxiliares. Aí você vai encaixando. Sem falar em Exu Pombagira, né? Que tem que ter. Tem que ter. O local deles ali. Sim. Falando em 7 linhas, a gente sabe que as pessoas têm os seus guias que os acompanham, né? Pai e mãe de cabeça ali. Eu sou filho de Oxóssi, com Oxum, né? Os chorões e os vaidosos, os galantes de Oxóssi, né? E aí nós temos 2 mães pequenas que são filhas de Xangô, sim, porém personalidades totalmente diferentes, né? Que eu já não sei se vocês acham que difere no pai ou se é na mãe, porque a gente tem mãe Flávia com Iemanjá e mãe Vivi com Iansã, né? Irmã Tempestade. E vocês veem muita diferença, vocês veem assim muita característica do pai e mãe de cabeça? Vivi é mais estourada por causa de Iansã, mais bruto por causa de Iansã. Mãe Flávia é mais Sonciane por causa de Iemanjá. Nossa, as duas gostam muito de recompor agora. Duas gostam muito de comer como filhas de Xangô, são justiceiras como as filhas de Xangô. Como é que vocês veem assim, a relação de vocês com os seus pais espirituais? Eu acho que existe sim uma diferença. Apesar de a gente ser as 2 de Xangô, a gente é bem diferente, eu acho, mas assim, é uma diferença que se complementa. Eu acho que a gente se complementa muito. Mas são Brás. Mas assim, não é barraqueira e não é Sonciane. Não tem isso. Eu vejo. Eu sou 99 Iansã e 1% Xangô. Porém, se mexer no ponto básico de Xangô, que é a justiça, eu viro 100%. Iansã. Iansã. A guerreira para poder proteger a justiça de Xangô. Então tem muito isso. E falam, né, que as filhas de Iansã é barraqueira, é isso e aquilo. Não, as filhas de Iansã, elas são que só tomam frente, só as que faz acontecer. As coisas. Então eu vejo essa característica. Tudo bem que nem sempre é num jeito mais calmo, mas elas vão lá, tomam a frente e resolvem. Aí fica assim, as de Iemanjá e Sonciane não sei o quê, fofoqueira, tá? Aí eu falo assim, então o cruzamento aí de certo pai, a mãe um e outros muda, né? Porque a gente vê que não é bem assim. Não. Tudo bem que de vez em quando faz assim algumas coisas, mas esquecimento, mas as pessoas não costumam ressaltar os pontos positivos dos filhos de santo, né? Só ressalta as críticas dos filhos de santo. Exatamente. Iansã é aquela mãezona, é aquela que acolhe todo mundo. Isso que fala, né? Isso a Globo não mostra. Né? Sim, mas é o que eu falo. As pessoas aqui me veem muito tranquilas sempre, né? Mas é aquele 99% de Iemanjá, 1% de Xangô. Quando o Xangô precisa vir à frente também. A machadada. Aí vem a machadada. E eu falo também que nós não somos fofoqueiras, nós somos bem informados. A gente gosta de estar bem informado, saber o que está acontecendo. Nem sempre a gente passa para frente, entendeu? Mas eu gosto de saber o que está acontecendo, né? E é isso. O nosso pai de santo está aqui de fundo. A gente vê a questão, as diferenças, né? Eu e o Jorge temos mesmo pai e mesma mãe. A diferença entre água e vinho. É verdade. Eu acho, inclusive, que o pai de santo da casa tem umas características meio Iemanjás. Iemanjás que deve ser cruzamento. A gente criou aqui dentro da casa Iemanjazou, né? Iemanjazou. Cometeu qualquer erro. Quando a pessoa dá aquela boiada, Iemanjá azul. Se a gente for contar as histórias das características que cada um faz, né? Sim. Não vai passar a noite aqui. Nossa Senhora.
E com relação a essa visão dúbia que tem dos Exus, né? Exu guardião ou Exu mercenário? Qual é a visão de vocês duas com relação a isso? Vocês veem Exu mais como guardião, mais como mercenário? Vocês acham que essa questão do mercenário ela se justifica exatamente em quê? De onde é que surgiu essa imagem de que Exu é mercenário? Essa imagem de Exu mercenário está totalmente errônea. Entendeu? Eu acho que se você está fazendo um acordo, assim, olha, eu te entrego isso, você me entrega isso, quem está ali do outro lado não é Exu, para começar. É a minha visão. E eu sou bem radical quanto a isso. Então, para mim, Exu é guardião. As experiências que eu já tive com Exus e pombagiras, os que me acompanham, os da casa, em outras casas sérias que eu vi, eu nunca vi esse lado mercenário, e sim um lado guardião, um lado protetor, um lado que te ensina, te cobra muito, entendeu? Que você ande corretamente. E não vi esse lado mercenário, não creio nisso. É diferente, né? Ele cumpre a lei. Sim. Ele está ali para cumprir a lei. Essa questão dele ser mercenário, disso e aquilo, a gente volta lá no passado novamente. Lá na época das macumbas, de tudo isso. Então é a troca. Para eu fazer isso, eu vou... Pomba gira. Traz para mim o seu marido em 7 dias. Primeiro, se trouxer, vocês correm desse local, porque ali não é Exu nem pomba gira. E o comprometimento que está sendo feito, a dívida é grande. Exatamente. Por quê? Eles cumprem a lei. A lei é qual? O que a Umbanda prega? O amor, a caridade, a ajuda. Aí, imagina, um dos princípios que vem é o livre-arbítrio. A partir do momento que eles passam a ser mercenários, fazer aquilo que o humano quer em troca de paga, em troca de uma bebida, de uma comida, aí a gente para analisar. O espírito quer isso? Uma bebida, ele vai para o bar que ele bebe muito mais. Uma comida, ele vai lá no restaurante, encosta lá que ele absorve muito mais energia. Você acha que eles estão aí para se vender por isso? Para se comprometer? Se eles já estão aí num grau de evolução muito maior do que o nosso, uma caminhada muito longa, eles vão aceitar fazer troca de coisas, né? Materiais por uma questão espiritual, né? Você troca o material por uma questão espiritual. É meio estranho, né? É algo a se pensar, né? Quem ainda imagina que isso pode acontecer. E aquela questão é o desconhecimento. É o não conhecer o que é Umbanda. Quem são eles? O porquê que determinados elementos, como o fumo e a bebida, são usados, né? Porque tem toda uma questão por trás disso aí. E aí a gente cai naquela questão que no nosso meio nós temos várias pessoas que se dizem umbandistas que não sabem como a Umbanda nasceu. Nem como funciona. Nem como funciona. E que acha que Exu é o diabo. Aí começa que a Umbanda não acredita no diabo. Então como Exu vai ser o diabo? E aí vem o que eu falei lá atrás, que eu tinha medo em algumas casas. Você chegava lá, o Exu, ele tinha chifre, ele tinha rabo, se assimilava ao diabo, que a gente sabe que não existe. E aí essa cultura que foi passando, isso que foi passando, trouxe essa questão de que o Exu é mercenário, que a pombagira é mercenário. A pombagira atrás da pessoa. Eu fico imaginando a pombagira indo bater na casa da pessoa, entendeu? Opa, tudo bem? Tô aqui porque a Márcia fez um trabalho pra você vai estar tendo que me acompanhar por gentileza aqui, que eu vou ter que te levar lá na casa dela, que eu tenho 2 horas só pra poder estar te entregando pra ela. Porque meu prazo de 7 dias tá acabando. Meu prazo de 7 dias tem 2 horas aqui ainda. Foi difícil achar esse endereço, cara, pra poder te levar pra Márcia. Mas a Márcia tá lá. Eu falo alegre, assim, ela traz sim o amor de volta em 3 dias. O amor próprio. O seu amor próprio. Isso que é importante. Né? Bom, temos mais uma aqui para poder fechar as nossas perguntas de hoje, que acho que a mais polêmica de todas as questões dentro da Umbanda, que é o sacrifício animal. Entendeu? Qual a visão de vocês disso aí? Vocês acham que realmente existe sacrifício animal dentro da Umbanda? Será, gente? Que a Umbanda segue o sacrifício animal? A gente volta lá no princípio da fundação da Umbanda, em 1908,
quando o caboclo das 7 encruzilhadas determinou como que seriam os cultos da Umbanda. Uma das coisas que ele deixou bem claro, não haveria sacrifício animal. Exatamente. Como que a gente evolui, como que a gente trabalha com a caridade, o amor ao próximo, ajudando, sacrificando um irmão, um ser vivo, um animal. Então, se a gente voltar nisso aí, nesses princípios, acaba-se essa questão de sacrifício animal. Sim. Umbanda não faz sacrifício animal. Outras religiões podem fazer? Pode. Cada um tem sua cultura, sua vertente, mas a Umbanda não. Se faz sacrifício animal, não é Umbanda. É qualquer coisa. Dê o nome que quiser, mas não é Umbanda, porque se a gente segue o princípio de quando ela nasceu, do que o Caboclo das 7 Encruzilhadas determinou que seria Umbanda, que seria um culto simples, as pessoas estariam de branco, não haveria sacrifício animal, não haveria cobrança. Se a gente voltar nisso aí, o restante... a gente volta e cai naquele problema da codificação da Umbanda também, porque é aquela questão, né? A Umbanda de Zélio não faz o uso disso aí, né? Mas, em tese, nós temos outras Umbandas que vão aceitar esse sacrifício mas animal, aí é aquela que vão questão, aceitar, entendeu? Outras ritualísticas. Naquela questão, o candomblé tem sacrifício animal? Tem a cultura deles, eles têm um porquê, não sei se é certo, se é errado, mas eles têm o porquê daquilo. A Umbanda, quando nasceu, ela não tinha isso. As macumbas tinham, que era outro tipo de culto. Agora, pegar e misturar, pegar um pedaço de um com um pedaço de outro, não, agora a Umbanda tem. Aí não está sendo nem Umbanda, nem candomblé, nem macumba, está virando uma mistura. Exatamente. Então, para mim, não sacrifício existe animal... uma codificação, mas ele, no momento da fundação, deixou bem claro que não haveria. Então, não é para ter. É isso, aí é só a gente voltar nos escritos. Ah, mas onde está falando isso? Quem não conhece, entra lá no site da Nossa Senhora da Piedade, de Zélio, onde o Caboclo das 7 Encruzilhadas ditou os princípios, como que seria essa nova religião que estava nascendo naquele momento. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o site para vocês poderem acessar. Aí dá uma olhada lá para conhecer um pouco mais a verdadeira história. Gente, queria muito agradecer vocês duas por estarem aqui na inauguração do meu podcast, entendeu? Queria agradecer também a todos os espectadores que estão aqui com a gente nessa noite, macumbeiros e macumbeiras do Brasil e do mundo, que estão acompanhando o canal do Neu. Queria lembrar mais uma vez vocês de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho, para poder receberem as nossas notificações de programas novos. E ficamos por aqui. Espero vocês no próximo Neu Podcast. Até mais. Até mais.